Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, passando aí esses dias em casa. E nós queremos orar nesse momento, iniciando mais o culto de oração. Vocês estão vendo que agora eu estou aqui na minha casa, não estou no templo, porque a gente está evitando sair mesmo de qualquer maneira, né? Então a gente está se resguardando, a gente está cuidando. Então, estou aqui na minha casa gravando, mas a gente vai cultuar juntos, vocês aí na casa de vocês também. Mas o culto de oração, vamos fechar nossos olhos então, vamos orar a Deus e pedir para Ele reinar sobre as nossas vidas. Deus, eu quero te agradecer por tão grande amor conosco, Pai, por tanta proteção que o Senhor tem nos dado, por tanta bondade, por tanto carinho, Deus. Deus, eu quero clamar que o Senhor envie os teus anjos agora nas casas que estão aqui conectadas aqui nesse culto. Que o Senhor proteja, Pai, através da Tua presença, através dos Teus anjos ali, cada casa, cada família, para que eles sejam guardados pelo Senhor, protegidos de qualquer doença, protegidos, Pai, do medo, protegidos, Pai, de qualquer ansiedade. Que o Senhor, Pai, guarde nas Tuas mãos, os Teus braços, os nossos corpos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito no Senhor. Que o Senhor faça a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar uma música juntos, uma música bem feliz, bem alegre, que você se regozije no Senhor aí nesse dia que o Senhor fez para nós, ok? Vamos cantar aquela música Tua Glória, Eu Vejo a Glória. Agora a palavra pregada pelo pastor Joelson. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui de longe, mas com certeza o nosso coração está juntinho e nós vamos nos aproximar mais ainda agora quando vamos estudar a palavra de Deus. Hoje é a terceira vez que eu estou lidando com o Evangelho de João nos nossos cultos de quarta-feira. E chegamos hoje ao final do capítulo 1. Terceira vez, encerrando o capítulo 1 de João, os versículos de 35 a 51. Vamos acompanhar então.
No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar, Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Meus queridos irmãos, esse capítulo, ele nos apresenta alguma coisa muito interessante. João e André, Filipe, Natanael, são figuras que aparecem aqui o tempo todo. Eu acredito que João Batista se sentiu muito feliz quando esses 2 discípulos acompanharam Jesus. Quer dizer, João Batista perdeu 2 discípulos importantes, mas certamente o reino de Deus ganhou com a adesão desses 2 irmãos. Jesus olhou para eles vindo ao seu encontro e disse: O que é que vocês estão procurando? Que buscais? Seria bom realmente definir. E então os discípulos falaram para Jesus, ou perguntaram: Onde é que o senhor mora? Onde moras? Eles queriam ter tempo para conversar, para serem esclarecidos, para conhecerem melhor o Senhor Jesus Cristo. Gastaram um dia. Tremendo privilégio. Jesus abriu-se, Jesus mostrou-se a ele. Tão impressionados que foram buscar os seus irmãos. Isso é interessante, veja só, André foi buscar Pedro, João foi buscar Tiago. Foram buscar seus irmãos. Você se lembra da passagem do Velho Testamento, quando Caim matou Abel? E quando cobrado da ausência de Abel, ele disse: eu sou o guardador do meu irmão, por acaso? Ele queria se excusar, ele queria se desculpar, enfim, tirar a sua culpa de ter assassinado o seu irmão e nos dá uma palavra que pode nos ajudar. Sou eu guardador do meu irmão? A resposta é sim, você é guardador do seu irmão. Eu sou o guardador do meu irmão. Você que me ouve, me vê, é guardador do seu irmão. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus, responsabilidade pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão. E eles se mostraram
responsáveis, André e João, guardadores do seu irmão. Nós precisamos ser guardadores do nosso irmão. No momento de tristeza, no momento de luta, no momento de sofrimento ou no momento de incredulidade. Nós somos instrumentos de Deus para resgatar o nosso irmão, seja nosso irmão quem for. É interessante você observar a figura de André. André está sempre trazendo alguém a Jesus. Trouxe o seu irmão, trouxe aquele menino que tinha os pãezinhos e os peixes e que deu oportunidade a Jesus de fazer aquele tremendo milagre. Foi também André que trouxe os gregos que queriam ver a Jesus. Não se menciona que André andasse pregando, mas com certeza André testemunhava, trazia pessoas a Cristo. Você não precisa pregar, você não precisa lecionar uma classe escola dominical, você não precisa ser um pastor, não precisa ser um missionário, mas o seu testemunho Deus usa para trazer pessoas a Ele. Nos versículos de 35 a 42, nós ouvimos palavras a respeito do Messias. Achamos o Messias, achamos o ungido, em hebraico, achamos o Cristo, em grego. Para os judeus significava dizer Filho de Deus. Nós achamos. No Velho Testamento, os profetas, os sacerdotes, os reis eram ungidos, eles eram separados, enfim, eles tinham um ofício especial. Os reis, no Velho Testamento, causou uma certa confusão no coração, na mente do povo, porque passaram a esperar um Messias guerreiro, um Messias que viesse sacudir o jugo romano e estabelecer a nova ordem de Israel. Porém, nós encontramos no Velho Testamento, e como eu disse, isso causa uma certa confusão, um Messias que era realmente sofredor, mas era também vitorioso. O sofredor era um Messias lá de Isaías, e o rei vitorioso era o profetizado pelos profetas. E você se lembra que perguntaram, né, a Filipe, afinal de contas, o homem que estava no caminho de Gaza, ele perguntou, afinal de contas, de quem ele está falando, de si mesmo ou de outra pessoa? E a conversão de Salomão Ginsburg se deu baseando-se no estudo dessa passagem, e Salomão Ginsburg fez a mesma pergunta. Quando ele perguntou isso ao pai dele, ele levou um soco no rosto. E ele, então, apavorado, decepcionado, foi procurar um pastor que explicou para ele a passagem e mostrou que realmente são dois Messias. O Messias que veio ao mundo, Jesus, ele é, digamos assim, um sofredor. Mas depois que ele é morto e vence a morte, e especialmente quando ele voltar à sua segunda vida, ele vai ser instalado como rei sobre todos os reis, como Senhor sobre todos os senhores. Jesus era o Messias, e essas entrevistas mudaram a vida dessas pessoas. Eles descobriram que Jesus era o Messias, descobriram que Jesus era o Cristo de Deus, que vinha sendo prometido desde muito tempo no Velho Testamento. Ele recebe um novo nome, né, Pedro, ele se converte, ele se torna uma nova pessoa e, enfim, torna-se uma pessoa de extraordinária importância no reino de Deus. Meus queridos irmãos, não foi muito fácil para Jesus lidar com Pedro. Ele se transformou numa pedra e depois ele faz parte daquele quadro maravilhoso em que Jesus é declarado o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos na palavra de Deus o encorajamento da palavra, o encorajamento do Espírito Santo, e recebemos então, conforme já foi lido na semana passada,
recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. João Batista ganhou André, André ganhou Pedro. Aliás, João Batista ganhou André e João. André ganhou Pedro. João ganhou Tiago. Jesus ganhou Filipe. Filipe ganhou Natanael. E numa experiência extraordinária, esse começo aqui do Evangelho, do trabalho de Jesus, é uma coisa assim muito rápida, muito ágil. Um ganha, um outro ganha o outro, e eles vão ganhando, a família quase toda ganha, e o reino de Deus começava a se estabelecer entre nós. Eu fico pensando só uma coisa, se nós agíssemos como esses homens agiram lá no começo. Você tem algum irmão que não é crente, algum amigo, algum parente, quem sabe seu pai, quem sabe sua esposa, quem sabe seu esposo, minha irmã, pessoas próximas de nós, do círculo familiar. Sim, nós precisamos testemunhar, primeiramente aos nossos parentes, aos nossos amigos, às pessoas que estão perto de nós. E muitas vezes nós fazemos uma viagem missionária lá ao interior de Minas, e graças a Deus pessoas são salvas lá no interior de Minas, e muitas vezes nós não falamos àquela pessoa que está junto de nós, aqui na nossa casa, na nossa vizinhança. Jesus é considerado, aqui nos versículos 43 a 49, o rei de Israel. A gente não sabe muito bem o preparo de Natanael ou de Filipe, mas sabemos que Deus preparou o coração deles. Em geral, em Israel, na Palestina, o povo de Deus, eles aprendiam as coisas em casa, os seus pais ensinavam a palavra, ensinavam outras coisas também da vida, e de alguma forma esses homens tinham algum preparo. Quando falou ao Messias, achamos o Messias, eles sabiam exatamente de que o outro estava falando. E ao nosso redor existem pessoas que têm um certo preparo, há até pessoas que leem a Bíblia, conhecem alguma coisa, e Deus sempre prepara o coração para aquela hora certa. Lá em João 21, lá no fim do Evangelho, há uma sugestão de que 7 dos discípulos eram pescadores. E os pescadores eram homens brutos, vividos no trabalho, eram homens resolutos. Natanael parece duvidando. Ele talvez tivesse um preconceito. Jesus tinha crescido em Nazaré, a gente tem essa informação no Evangelho, e Nazaré é um lugar pobre, meio desprezado, e o nazareno naturalmente era identificado com essa característica. Mas depois de conhecer a Jesus, porque ele recebeu o desafio, vem ver, pode vir alguma coisa em Nazaré? Não vamos discutir, você vem e você vai ver. E Natanael foi e descobriu. Jesus o conhecia. O senhor me conhecia? Sim, eu conheço você, eu vi você, eu sei quem você é. E me lembra a experiência de Zaqueu. Zaqueu estava trepado lá na árvore para ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, e de repente Jesus olha para cima e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Como Jesus conhecia Zaqueu, como conhecia Natanael, ele conhece todo mundo. Não só nós, os crentes, mas mesmo as pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, Jesus conhece a todos. Não sei, de repente tem alguém hoje na casa de algum irmão, acompanhando esse culto, uma pessoa que não seja crente. Jesus conhece você, Jesus sabe o seu nome, Jesus conhece o seu coração. Quanto mais rápido você se unir a Jesus, melhor. Mas Jesus conhece também o nosso coração, nós os crentes, digamos assim. Ele sabe o que é que nós queremos, ele sabe o que nós buscamos,
ele sabe o que nós cremos. É muito bom andar em sintonia com Jesus, obedecendo sempre, seguindo os seus passos. Quando Jesus disse a Natanael que ele conhecia, sabia quem ele era, isso se tornou uma coisa irresistível para Natanael. Muito bem, Filipe pregou a Natanael e usou Moisés e os profetas. A semelhança daqueles dois discípulos que foram instruídos por Jesus, foram esclarecidos por Jesus ali no caminho de Emaús. Jesus, rei de Israel, o Messias, o ungido, aquele que fora prometido no Velho Testamento. Interessante que Jesus, a certa altura do ministério, o pessoal quis fazer dele um rei. Aquele alvoroço, Jesus tinha feito alguma coisa extraordinária e queriam fazer dele rei. Mas diz lá o texto que Jesus não aceitou. Ele saiu pelo meio do povo, largou todo mundo para trás. Mas no momento certo da sua vida, do seu ministério, ele se declarou rei. Sim, Jesus é rei. Que Jesus possa ser o rei da nossa vida, porque ele já é rei dos reis e é senhor dos senhores. Mas há muitos corações, talvez alguém que me veja, me ouça agora, que ainda não se sujeitou ao rei Jesus na sua vida. Meus queridos, e apenas uma menção, nós estamos terminando, ele é também chamado de Filho de Deus nos dois últimos versículos. Desculpem, Filho do Homem, nos dois últimos versículos. E interessante que esse título, Filho do Homem, é o título predileto de Jesus. Fala da deidade, mas fala também da humanidade de Jesus. Jesus se fez homem, fez um ser humano como nós, para que pudesse nos salvar. Ele abriu mão da sua divindade. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se carne como nós. Humilhou-se e nos deu uma tremenda lição. Que nós possamos ser realmente filhos de Deus, que sejamos humildes, que estejamos prontos a seguir o exemplo de Jesus Cristo, até mesmo na humildade, nos tornarmos semelhantes a Jesus, também na humildade é alguma coisa de suma importância na nossa vida. Que Deus te abençoe e, se Ele nos permitir, no domingo às 10h30 da manhã teremos culto e à noite teremos o nosso culto às 7h30. De manhã cedo às 10h30 e à noite às 7h30 ou 19h30. Que Deus abençoe a sua família. Amém. Meus irmãos, vamos fazer agora um momento de intercessão. Temos alguns pedidos aqui de oração por saúde. A gente vai citar alguns nomes que você já reúne o pessoal aí para a gente orar. Alguns nomes: José Rangel, Dr. Erasmo, o irmão Adail, o irmão Ivan, que é o pai do Cedric, o Cleiton Nelson, Fernanda Trindade, João Enos, Dr. Percy, a Dayana, que é filha de Josinete, a irmã Cleni, Geusadete, que é a esposa do pastor Fir de Barros, Neide, que é irmã do Dr. Alexandre, e o Carlo. A Neide e o Carlos são médicos lá na Itália, que estão lidando diretamente lá com casos do coronavírus. Então a gente tem esses irmãos para a gente cobrir em oração. Então, se você puder ir, coloque-se diante do Senhor, junto das pessoas próximas aí. Vamos fechar os nossos olhos e a gente vai orar por essas vidas, ok? Deus, eu quero te agradecer muito pela tua presença e porque o Senhor cuida de nós. Eu quero te agradecer, Pai, por essas vidas que acabamos de citar aqui e outras que a gente não lembra agora, mas os nossos irmãos que estão aí na casa deles, se eles lembrarem, a gente coloca também diante do Senhor outros nomes, outras vidas, e que essas vidas, Pai, estejam diante do Senhor,
sendo tratadas, sendo curadas. Em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre eles, Pai, alívio das suas dores, dos sintomas, que eles sejam, Pai, protegidos pelo Senhor. E também as nossas necessidades pessoais, a de cada um, Pai, que está ouvindo, está participando desse culto, que o Senhor nos tome em Tuas mãos as nossas necessidades individuais, Pai, nossas famílias, nossa situação financeira, que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai, e que o Senhor seja a nossa maior alegria, que o Senhor seja, Pai, a nossa maior satisfação, que acima dos problemas, das dificuldades, que haja, Pai, a vida no Senhor, o prazer, o encontro do nosso maior prazer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E caminhando para o final, a gente vai cantar um hino, sugestão de um irmão nosso que pediu esse hino, o hino 314 do Cantor Cristão. Se você puder procurar a letra aí, a gente vai cantar esse hino, diz Estou Seguro, bem sugestivo para esse tempo que a gente está vivendo. Então a gente vai fazer dessa forma. A gente vai cantar a primeira e segunda estrofe e o refrão, e depois a terceira e quarta estrofe e o refrão, e no 314 do Cantor Cristão, ok? Vamos lá. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Que a gente descanse bem mais esses restinhos de dias ainda que a gente tem nessa semana, continuando firmes e descansando no poder de Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo estejam comigo, com você, com as nossas famílias e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém? Deus te abençoe.